Olá, sou Paulo Eduardo e chegamos para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, obrigado por me acompanhar. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, fazendo estudos expositivos e eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. E já pedindo que se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, já faça a sua inscrição, deixe logo o seu joinha e vamos acompanhar mais um estudo bíblico. Vamos lá? Nós estamos aqui já no capítulo 5 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Paulo agora vai falando sobre o legalismo que leva a pessoa a viver fora da esfera da graça de Deus. O apóstolo Paulo ele refuta de forma muito veemente a ideia de uma salvação realizada em parte por Cristo e em parte pelos esforços humanos. Como nós já usamos aquela frase em estudos anteriores de William Hendrickson, que fala que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. Se você precisa colocar alguma coisa para suplementar a sua salvação, você está anulando completamente a obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo na cruz fez uma obra completa, cabal e suficiente, não precisa de mais nada. E Paulo usa 3 frases para descrever as perdas na vida do cristão, as perdas que o cristão sofre quando começa a querer voltar às práticas da lei. E vamos observar isso aqui, alguns pontos no nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, a salvação pela lei, ela anula o sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo vai afirmando isso aqui. Você vai ver no versículo 2, Paulo diz: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Lembra bem você que aqueles crentes aqui estavam querendo ser levados de volta às práticas da lei, não é? Para salvação. E entre as práticas da lei, o que eles marcavam mais como mais importante era fazer a circuncisão nos crentes, nos homens, para dizer que de fato agora, sendo circuncidados, e essa prática da circuncisão era para os judeus no tempo da lei, e eles queriam que os crentes gentios, que não eram judeus, fizessem isso também. Né? E Paulo está trazendo isso aqui. Paulo quer dizer que se a circuncisão for uma necessidade para a obra, para a salvação, a obra de Cristo não é suficiente, então não teria proveito. Se Cristo morreu, mas também você precisa fazer a circuncisão para ser salvo, então Cristo não fez a obra completa da nossa salvação. Eles estavam colocando a sua confiança também na obra da circuncisão. E eles insistiam, esses falsos mestres, eles insistiam que a circuncisão não era apenas uma operação física, mas era um ritual, um cerimonial, simbólico, teológico, importante para a salvação. E esse tipo de religião quer colocar a salvação por meio de obras, de rituais, não é? De obediência à lei. O lema desses falsos mestres era o seguinte, está em Atos 15, versículos de 1 e 5. Versículos 1 e 5 de Atos 15 diz: Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podíeis ser salvos. Eles declaravam que a fé em Cristo só era suficiente se fosse também circuncidado. Salvação pela lei, ela anula completamente a graça de Deus. Sabe, isso precisa ficar muito claro no coração daqueles cristãos ali da Galácia e o nosso também. Em que sentido? Que não precisamos fazer nada mais para ser salvos. Nada mais. Eu disse aqui esses dias que eu ouvi um desses pregadores da televisão aí, desses famosos, conhecidos, dizendo que se a pessoa não der o dízimo na igreja, a pessoa não é salva. O dízimo era um complemento da salvação. Eu fiquei aterrorizado com isso, chocado. Se a obra de Cristo na cruz só vai ser completa na vida de quem for dizimista, então não foi suficiente a obra da cruz? Outros dizem que se você não guardar um dia da semana, você não é salvo. Outros dizem que se você comer certo tipo de comida, você não é salvo. A salvação ela é suficiente na cruz de Cristo e nada mais.
Você não vai ser salvo por dar dízimo, você não vai ser salvo por guardar o sábado, você não vai ser salvo por não comer tais comidas, você não vai ser salvo por estar nessa ou naquela religião, denominação. Nós somos salvos em Cristo Jesus e pronto. Suficiente. E é isso que Paulo está trazendo para eles aqui. O contexto deles era voltar para a circuncisão. E o contexto que nós vemos hoje é por aí. Muita gente batendo de porta em porta dizendo, olha, vem para a minha igreja porque a minha igreja é a única que está salvando, né? São seitas. Corre dessas. Nós precisamos olhar a Bíblia, a palavra de Deus. Caminhar em lugares que pregam a sã doutrina, que mostram a Bíblia e a suficiência da cruz de Cristo. Se para a sua salvação você precisa ouvir um líder, uma pessoa que é o cabeça ali, que manda em tudo, e é o que ele disser está falado, como se ele fosse a voz de Deus na terra, sai fora. É fria. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Vamos seguir? Outra coisa, versículo 3, Paulo fala a salvação pela lei exige obediência total da lei. Nós já até observamos isso aqui em estudos anteriores. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Irmãos, Paulo não só se dirige às igrejas como uma massa, uma congregação da Galácia, uma por uma, mas cada membro, individualmente, pessoalmente. Paulo está dizendo, abandonar o caminho da graça e seguir o da lei é uma estrada que o fim dela é de condenação. Paulo fala, vocês sabem que se você não guardar toda a lei, você é culpado de todas? Vocês acham que só por fazer a circuncisão vocês vão ser salvos? Não. Quer deixar a graça ir para a lei? Tem que obedecer toda a lei. E nós sabemos que ninguém guarda a lei. Falamos aqui sempre, a lei de Deus é perfeita e nós somos imperfeitos. E é um caminho com um final trágico. E o pior é que não dá para servir os dois. Ou você vai guardar a lei e abandonar a graça, ou você vai viver a graça e abandonar a lei, não é? A lei ela foi um norte, um direcionamento. A lei serviu para mostrar para nós quem nós somos, não é? A necessidade que nós temos de um Salvador. Versículo 4, Paulo falando que a salvação pela lei desemboca numa tragédia irremediável. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei, da graça decaístes. É algo sério isso aqui, né? Parece que Paulo está afirmando, né, que está em contradição com aquela doutrina da perseverança dos santos, uma doutrina não só bíblica, mas que Paulo também prezava muito. Lembre de uma coisa, viver debaixo da égide da lei é viver fora da esfera da graça. Nós já falamos isso aqui. Buscar salvação pelos ritos da lei é desligar-se completamente de Cristo. Não há salvação fora de Cristo, não há salvação à parte da graça. Então, não há salvação para aqueles que tentam buscar o favor de Deus por meio de rituais da lei. Não tem jeito. Eu termino dizendo um texto de Adolf Paul, que ele diz que não se pode estar ao mesmo tempo em 2 andares de um prédio. Quem escolhe o recinto da lei e da justiça retira-se da posição da graça. Os crentes ali eles queriam fazer parte da graça, mas guardando a lei. Paulo está deixando claro, ou você vai um ou outro, não dá para viver dos dois jeitos. Romanos 5:2 fala isso, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18 também. Terrível autoexclusão de Cristo que aqueles cristãos estavam fazendo. Que Deus abra o nosso coração, o nosso entendimento e nos faça ver o que de fato é servir a Deus e a salvação única e exclusivamente pela graça de Deus na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Deus abençoe você. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.